Mais uma vez, boa noite. E a pergunta é: cadê o pastor Vinícius? Gente, pastor Vinícius pediu para eu tomar muito cuidado aqui com o toque que ele tem. Pronto. Pastor Vinícius está em Búzios. Férias de novo, pastor? Não. Nós temos uma igreja em Búzios que ela é coordenada aqui por nós. E o nosso pastor está lá, está pregando, está lá conhecendo a membresia. E hoje cabe a mim o privilégio de pregar aqui o evangelho para vocês. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Nós ainda estamos nas 96 horas de oração. Então daqui a pouquinho vai piscar aqui em vermelho e nós vamos dar uma pausa na mensagem, nós vamos orar, entregando ao Senhor esse nosso tempo de consagração, de busca, de intercessão, e depois voltaremos à mensagem. Mensagem essa que encerra. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que muito nos abençoou. Série de mensagens que nós aprendemos muito. Eu acho que vai ficar assim marcado, né? Na nossa vida, o baú do tesouro aqui, todas as interações, todas as habilidades do nosso pastor Vinícius, com o objetivo de apresentar a grandeza de Deus. E nós aprendemos muito na chave do tesouro. Nós aprendemos que a chave do tesouro, na verdade, o temor do Senhor, ela é a chave desse tesouro. E esse tesouro é salvação, sabedoria, conhecimento. Além disso, nós aprendemos que o temor do Senhor, ele nos dá uma base sólida. É uma base sólida onde nós fundamentamos a nossa vida. Muito diferente de uma geração que ela é uma geração volúvel, entregue aos seus desejos, entregue às suas vontades, onde a cada momento vive num ritmo, a cada momento está buscando algo para saciar a si mesmo, mas nós não somos uma geração volúvel. Aprendemos que o temor do Senhor é uma chave para que de fato sejamos uma geração eleita. Uma geração que vive para Cristo. Uma geração que entrega os seus desejos e suas vontades na cruz do Senhor e vive aquilo que Ele quer para nós. Nós aprendemos também que o temor do Senhor, ele nos ajuda a vencer nos tempos de dificuldade. Nós lemos muitos exemplos no Antigo Testamento de como o temor do Senhor foi fundamental para a vitória do povo de Deus. E esse temor nos ajuda até hoje. Independente da geração, o temor sempre será um instrumento de salvação. E nós precisamos viver esse temor. Nós também entendemos que não tememos a Deus como deveríamos. Porque, na verdade, corremos o risco de conhecer muito pouco da grandeza de Deus. Muito pouco da glória, do poder e da autoridade de Deus. E aprendemos que quanto maior for o nosso entendimento da grandeza e a glória de Deus, maior será a nossa capacidade de reverenciá-lo, esse Deus. E nós somos levados com muita facilidade a adorar pessoas. Quem nunca passou a seguir alguém no Instagram porque ouviu das facilidades ou dos ensinamentos que essa pessoa apresenta nas suas redes sociais? E aí você descobre um novo ídolo e começa a falar desse ídolo para as pessoas. Você segue tal pessoa? Você segue tal... falta escrever o Instagram da pessoa na testa. Nossa, você tem que seguir tal pessoa. Aquela pessoa é maravilhosa. Aquela pessoa tem vídeos maravilhosos.
Nós somos levados com muita facilidade a levantar ídolos, mas entendemos que quanto maior é o nosso conhecimento a respeito da grandeza e da glória de Deus, nós não somos mais idólatras, e sim verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E isso é fruto do temor do Senhor. Nós aprendemos um padrão divino. Um padrão que é ordem, você lembra? Glória e juízo. Nós aprendemos que o Senhor, ele trabalha dessa forma, ele traz ordem, derrama a sua glória, mas se pecarmos, recebemos do juízo. Nós fomos motivados pelo nosso pastor, no final dessa mensagem que ele falou sobre ordem, glória e juízo, em colocar a nossa vida em ordem. Em examinar a nossa própria vida e perguntar ao Senhor: Senhor, tem algo que eu preciso colocar em ordem? Tem algo que eu preciso acertar aqui? Porque fica claro, e um dos exemplos que o pastor trouxe foi João Batista, que vinha pregando sobre um batismo, que vinha pregando sobre alguém que era maior do que ele não era digno de carregar suas sandálias. E trazia ordem para aquele povo. O povo ouve a mensagem de João Batista: Jesus vem e derrama a sua glória. Mas o povo peca. E aí o pastor falou, sobre o culto em que o ministério público certamente iria invadir. Que era o público que a pessoa ia trazer uma oferta e morria. Lembra, Ananias e Safira? Ia trazer uma oferta, pimba. Por quê? Porque pecou. Então, se pecou, derrama-se o juízo sobre ele. O pastor também trouxe um exemplo muito simples, que nós não podemos tratar a graça de Deus como muitos de nós tratamos o nosso cartão de crédito. Fingimos que é um cartão sem limite. Caí, passa o cartão da graça. Pequei, passa o cartão da graça. Vai dizer que quando você pretende comprar uma televisão nova para assistir a Copa do Mundo, hoje em dia ninguém faz mais isso não. Brasil, misericórdia, só Jesus na causa. A gente não tem mais ânimo de comprar televisão nova. Mas quer comprar um sofá novo para assistir a série com a patroa. Aí você se organiza e fica olhando para o limite do cartão, para quando tiver limite, passa o cartão. Às vezes a gente faz isso. A gente fica se organizando para pecar. Faço agora? Não faço? Não, mas e o preço? Não, esquenta o preço não. Passa o cartão da graça. Nós aprendemos que esse não é o comportamento certo e justo do cristão. E uma das ferramentas, a chave do tesouro para que nós possamos viver todas essas transformações é o temor do Senhor. E hoje, na nossa quarta e última mensagem, nós vamos falar sobre a restauração do temor do Senhor na igreja. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Vai lá no livro de Filipenses. No capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Você que achou? Você vai lá no versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler aqui 3 versículos para vocês. E a minha versão da Bíblia aqui é a NVI. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada,
na qual vocês brilham como estrelas no universo. Podemos orar? Feche seus olhos. Pai de amor, estamos aqui, Pai, em mais uma noite, entregando o nosso melhor ao Senhor e cremos que hoje nós vamos experimentar o extraordinário contigo, mais uma vez. Pedimos para que o Senhor faça um milagre em nossas vidas. Dê a nós, Pai, o entendimento completo daquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Louvamos e engrandecemos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo mostra, Filipenses é uma carta escrita por Paulo, e Paulo mostra que o temor existe para cumprir um propósito nas nossas vidas. E vamos entender a partir desse texto como desenvolver o temor e colocá-lo em prática. Como Deus quer restaurar o temor na sua igreja? Nós precisamos entender que a nossa salvação, ela não é apenas uma teoria religiosa. Não é apenas uma historinha. Não é apenas uma desculpa ou um discurso. Deus não nos chamou para vivermos um cristianismo nominal. Andarmos por aí declarando que somos salvos e ponto final. Uma simples teoria. Não. Porque a nossa salvação, dada por Cristo Jesus, não é uma simples teoria. Ela é algo que gera em nós um estilo de vida, uma vida que nós precisamos viver, e não é uma qualquer vida, não é qualquer estilo, não gera em nós com qualquer comportamento, gera em nós um comportamento de filho. Você é salvo? Eu creio. Nós somos salvos da morte eterna. Nós somos salvos da ira de Deus. Você crê em Cristo e no que Ele fez na cruz, então nós somos salvos. Porque se somos salvos, a salvação, ela precisa demonstrar frutos em nós. Se você é salvo, precisa estar nítido. Precisa estar claro na sua vida, no seu comportamento, no seu agir. Uma pessoa que se diz salva, mas não mostra mudança de vida, pode estar mostrando que talvez não seja salva. Porque o texto diz que os salvos brilham. Então, por mais clichê que isso pareça, meu amado, você foi feito para brilhar. Você foi feito para brilhar. Mas, pastor, eu vou brilhar o quê? Igual a Xuxa descendo da aeronave? Não. Deixa eu te explicar o que é brilhar. O mundo, todo o mundo, e considere mundo tudo aquilo que está fora do ambiente de igreja. O mundo, ele tem uma cor única, um comportamento único. O não salvo, ele tem uma aparência. As pessoas que vivem de acordo com a mentalidade e os valores do mundo, elas são parecidas. Elas se comportam da mesma forma. Se o mundo vivesse paleta de cores, eles teriam a mesma cor. O não salvo teria a mesma cor. E uma cor que se apresenta através do seu comportamento. Essas pessoas perseguem coisas para satisfazer os seus próprios desejos, mas elas são surpreendidas a cada nova conquista por um novo desejo. Ou seja, o não salvo, ele persegue os seus desejos e nunca consegue ser saciado. Esse é o não salvo, essa é a cor deles. Mas a Bíblia diz que se somos salvos com Jesus em nossos corações, com temor no Senhor, nós não temos essa cor, nós brilhamos. Quem brilha é diferente, gente. Quem brilha anda na contramão do mundo. Quem brilha chama a atenção. Já viraram para você e falaram: pô, tem um negócio diferente você. Você é meio diferente. Você cumprimenta as pessoas de maneira diferente. Você olha pra gente de uma maneira... Tem um negócio esquisito no teu sorriso. É estranho.
Eu me sinto bem. Já aconteceu isso contigo? Já te pararam? Você é da igreja? Já te perguntaram isso? Nós reagimos de uma forma diferente. Nós temos relacionamentos diferentes. O jovem que vai explicar o namoro dele para quem não é crente é a hora que ele brilha. Porque é um relacionamento diferente. Nós temos uma postura no trabalho diferente, nós temos um controle emocional diferente. O cristão, o salvo, o mundo pode estar acabando, mas ele tem a compreensão que ele construiu a vida dele na rocha sólida, inabalável. E as pessoas vão olhar para ele e esse, no momento de tristeza, é o momento que o salvo brilha. Não estou dizendo que a gente não sente. A gente sente. Mas o Espírito Santo de Deus nos consola. O salvo tem um casamento diferente. Mas infelizmente, muitas pessoas se dizem cristãs e salvas, mas estão mais parecidas com o mundo. Sem brilho. Na mesma paleta de cor. Com o mesmo comportamento. Esse texto de Filipenses diz que a salvação entrou no coração de uma pessoa e ela precisa colocar essa salvação em prática por meio do temor. Um exemplo. Quando você foi salvo, Lucas está aqui, foi salvo. Deus planta no coração do homem uma coisa que Paulo chama de as primícias do Espírito. Em uma outra carta ele diz que nós somos como vasos de barro, que a excelência é o tesouro de Deus que está dentro do vaso. Então você é um minério bruto. Você é algo bruto. Precisamos ser aperfeiçoados. Um exemplo que veio à minha cabeça. Não sei se você já teve a triste experiência de guardar na geladeira um pedaço de queijo da maneira errada. Já passou por isso? Aí tu acorda de manhã, aquele cafezinho, aquele queijinho. Aí quando tu vai olhar pro queijo, a borda dele tá toda dura. Aí tu fica, meu Deus do céu. Uns pegam uma faca, eu na minha casa pego um ralador mesmo. Eu vou ali ralando, até chegar a parte que foi salva. Que aquela parte é gostosinha. Aí tu bota no teu pão, tu bota um oréganozinho, tu bota ele na chapa. Tss. O crente, quando ele é salvo, o temor do Senhor faz isso com ele. Vai desgastando ele todo por fora. É um material bruto, rudimentar. Vai desgastando, porque você vai vivendo o temor, você vai colocando para fora tudo aquilo de imperfeição, tudo aquilo que não satisfaz ao Senhor. Mesmo que você não consiga se desfazer, mesmo que você não tenha força suficiente para tirar de perto de você aquilo que não agrada ao Senhor, mas quando você acha o tesouro que é o temor do Senhor, o próprio temor vai desgastando, vai tirando, e aí chega de fato a parte que brilha. A parte que o mundo olha e fala, se fosse um pedaço de queijo, estava comigo toda manhã. A parte que o mundo olha e vê em nós, os salvos, um comportamento diferente, um cheiro diferente, uma ação diferente. Deus quer nos lapidar para que venhamos a brilhar. Deus quer te lapidar, meu amado. E a ferramenta que Ele vai usar é o temor ao Senhor. Através do temor, deixamos que Deus arranque de nossas vidas coisas que nós gostamos, mas Ele não. Coisas que nós não conseguimos abrir mão, e o temor do Senhor consegue nos ajudar. O Espírito Santo de Deus vai nos lapidando, vai nos brilhando, vai salvando as nossas vidas, dando discernimento de salvação. E Paulo vai dizer uma frase que vai nos levar no mais profundo. Isso aí vai acontecer na minha presença. Vocês me honraram na presença, mas não é apenas na presença não, é muito mais na minha ausência. Muito mais o nosso comportamento, ele precisa ser bom, e ele é bom em sua maioria das vezes quando as pessoas estão por perto, quando nós temos um risco de sermos descobertos.
Quando nós estamos com o irmão da igreja, quando nós estamos com uma galera ali diferente, e ali que é uma galera da igreja, uma galera que é salva, uma galera que convive contigo, aí você tem seu comportamento ali, né? Mas e quando não está essa galera? E quando você está sozinho? Paulo diz que por meio do temor de Deus, o nosso comportamento no mundo tem que ser o mesmo daqui da igreja. O nosso comportamento quando estamos no meio da nossa célula, com o nosso discipulador, tem que ser o mesmo comportamento quando estamos no nosso meio de trabalho. O mesmo comportamento quando você está com a sua esposa é quando você não está com ela. O mesmo comportamento quando você está fazendo uma prova e o teu professor está te olhando, tem que ser o mesmo quando ele sai de sala de aula. Mas pastor, como é que eu vivo isso? Com o temor do Senhor. É o temor do Senhor que nos ajuda a viver assim. Mas pastor, por que minha vida tem que ser assim? Porque nós temos que nos comportar como de fato aquilo que dissemos que somos, que é salvo. Você é salvo? O Espírito Santo de Deus não habita em você? Então o Espírito Santo de Deus vai usar o temor ao Senhor. Ele vai estar do teu lado dizendo assim, ó, tu não está sozinho não, Jesus está aqui do teu lado, cara. É isso mesmo? É isso mesmo que você tem para apresentar para o mundo? É dessa forma mesmo que você quer que as pessoas conheçam um cristão salvo? Esse é o seu comportamento? Não, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. O Senhor nos observa a todo momento. Não, mas eu vou me esconder, pastor. Eu vou lá para dentro do banheiro. Meu amado. Jesus está lá. Não, mas eu vou entrar no meu quarto e vou trancar a porta. Jesus está lá. É no telefone, Jesus está lá. Qualquer lugar, o Senhor está em todos os lugares. O temor do Senhor nos leva a um nível maior e mais profundo de consagração e entendimento, porque nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares. Salmo 139, capítulo 7, versículo 8. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Em todos os lugares. Você consegue discernir ou sentir a presença de Deus de maneira palpável. E é quando nós vemos e experimentamos o agir de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos essa compreensão. É muito mais fácil temer ao Senhor quando sabemos que Ele está ali. Por quê? Porque o João que chega na praia com os amigos da célula é o mesmo João que chega na praia sozinho. Por quê? Por que ele se mantém a mesma pessoa? Porque a companhia eterna dele está sempre com ele, que é Jesus. Você pode não estar no meio do povo da igreja, mas o cabeça da igreja está contigo. No seu ambiente de trabalho ninguém é convertido, mas o Senhor está lá contigo. Não, mas é só no meu celular. O seu celular é consagrado ao Senhor, sua vida é consagrada ao Senhor, o seu carro é consagrado ao Senhor, a sua casa é consagrada ao Senhor, as suas vestimentas é consagrada ao Senhor. A vida do salvo é completamente consagrada ao Senhor. Independente do tempo, independente do lugar, independente da situação. Sendo deserto, sendo silêncio, sendo provação, nosso comportamento tem que ser o mesmo. Mas no deserto fica difícil, né? Às vezes no deserto é muito difícil. Deixa eu contar uma história do bisneto de Abraão. Sabe quem é o bisneto de Abraão? José. José, ele teve 2 sonhos. Deus aparece para ele e dá uma visão ali para José. Ele sonha que vai governar os seus irmãos e seus pais. E aí, ele vai e conta esses sonhos para os seus irmãos e para os seus pais. Resultado,
ele é vendido. Ele é feito escravo. Pensa em José. Um filho amado, cuidado, próspero, e agora está vivendo escravidão. 10 anos de escravidão é o que o José está vivendo. Um dia recebendo a manifestação da presença de Deus, e depois um silêncio de Deus absurdo, vendo sua vida afundar, com perdas, com dores. Já aconteceu isso com você? No momento que você está experimentando o auge da presença do Senhor, no dia seguinte, a gente está só pela misericórdia. Muitas vezes, a gente nesse estado de misericórdia, a gente ora e o Senhor demora a nos responder. O Senhor demora a falar aos nossos ouvidos. E aí o que acontece com a nossa fé? Começa a dar uma bambeada. O que acontece com o nosso nível de temor? Ele começa a diminuir. Ele começa a ficar mais baixo. E aí você está vivendo ali um momento difícil, e você está orando, e você está buscando, e o Senhor não responde. Aí vem uma linda, uma frase maravilhosa, que o capeta adora. Eu vou ficar obedecendo esse Deus que não me ouve? Eu vou ficar obedecendo esse Deus que não me abençoa? Eu vou ficar frequentando esse negócio de igreja? Todo domingo, tem que acordar cedo, tem que botar roupa, aí eu vou para a igreja. Aí quando chego na porta da igreja, eu lembro que eu esqueci minha Bíblia. Aí eu volto para casa, aí eu pego Bíblia. Aí quando eu chego atrasado no culto. E aí só tem um lugar lá na frente para eu sentar. Aí eu vou lá para frente, fico todo constrangido. Eu passo isso tudo. E aí quando eu vou orar, o Senhor não me tira desse deserto. Eu não vou não. Vou deixar esse negócio de igreja para lá. Pensa, se você estivesse no lugar de José, tendo uma linda experiência com Deus, e logo depois você é traído pela sua família e é vendido para ser escravo. Será que você ficaria firme com Deus? E aí as coisas começam a melhorar um pouquinho, ele ganha confiança de Potifar. E aí o que acontece? Vem a doida da esposa de Potifar e começa a tentar o miserável do José. E a Bíblia fala que ela diariamente insistia. Meu Deus do céu! E insistia todo santo dia com ele para que ele fosse se deitar com ela. Aí Potifar era um dos homens mais ricos e poderosos. Você acha que a esposa dele não é ser uma bambambam da época? Preenchimento labial, harmonização, né? Tal. Ia usar lá os jequiti da época, toda cheirosa. É uma verdadeira tentação para alguém que estava preso e teoricamente esquecido por Deus. Se coloca nesse lugar. O que você faria? O que você responderia? Sabe qual foi a resposta de José para a mulher de Potifar? Como poderia eu cometer algo tão perverso contra Potifar? Não. Contra Deus. Olha que resposta maravilhosa. Olha que ação, atitude, reação extraordinária. Deus o havia esquecido. Ele foi vendido, ele foi traído, ele estava 10 anos como escravo. Mas José não vira as costas para o Senhor. O temor a Deus protege José de cair severamente. E agora, como dizem os jovens, José está grandão na fé. Está lindo na obediência, fidelidade com Deus, está maravilhoso. E aí o que acontece? Ele é jogado na prisão de novo. Mais uma derrota. Quando a gente é fiel e obedecemos ao Senhor, o que nós mais esperamos que aconteça? Que a bênção venha na hora. Que Deus nos proteja, e alguma hora vai acontecer, porque há tesouro, há salvação, mas nem sempre isso acontece de maneira imediata. Nem sempre uma ação que corresponde ao temor do Senhor gera uma reação de salvação imediata. Hoje você está aí ouvindo eu contar essa história, certamente você já leu, você sabe o final dessa história, mas se coloca no lugar de José. Infelizmente, tem pessoas que estão deixando a igreja, largando Jesus por muito menos do que José passou.
José estava num lugar ruim, num lugar de dor, de aflição, de tortura, mas continuou a temer a Deus. E eu creio que as decepções, os traumas, eles não podem servir de motivo para abandonar o Senhor. A traição do mundo não pode gerar uma vontade em você de trair aquele que te salvou. Isso não pode acontecer. O nosso temor, ele precisa ser maior do que os nossos traumas. Porque nós sabemos a grandeza, a glória e o tesouro que há em Deus. Nós precisamos obedecer, mesmo que não tenha um benefício aparente. Nós precisamos obedecer sem reclamar. Meu Deus, isso é difícil pra caramba. Obedecer sem reclamar, sem bater pezinho, né? Que a gente sai assim, Jesus. Meu filho Felipe não vai fazer isso não, em nome de Jesus. Obedecer sem querer algo em troca, obedecer sem questionar a Deus. Olha José foi obedecendo, aguentando as pancadas da vida, sem desistir e virar as costas para Deus. É como Paulo diz aqui, nós lemos em Filipenses: façam tudo sem queixa, sem discussões, sem reclamações. Isso foi uma marca da vida de José. O não reclamar protegeu José. A reclamação, ouça bem, grave isso, bote isso na tela do seu celular. A reclamação contamina o coração. Até rimou para facilitar. A reclamação mata a sua fé. A reclamação te afasta de um relacionamento genuíno com Deus. Nós sabemos, aí vai ser um compromisso para casa, eu vou te dar agora alguns versículos. E nós sabemos que pela Bíblia, que há vários benefícios na provação. Pastor, eu quero saber, leia Romanos 5, Romanos 8, 2 Coríntios 12, Filipenses 2, que acabamos de ler, 1 Pedro, capítulo 1. Hebreus 12, Tiago 1, a provação nos amadurece, nos aperfeiçoa e nos faz chegar mais perto de Deus. José permaneceu confiante, sem reclamar, porque ele percebeu esse princípio. Hoje, assim, a gente lê a Bíblia e tenta entrar um pouco na cabeça dos personagens da Bíblia, né? Eu acredito que talvez José ele pensasse o seguinte: eu sei que Deus está no controle, eu sei que Ele não me abandonou, Ele está fazendo alguma coisa, eu confio, ninguém está entendendo, eu também não estou entendendo, mas eu não quero entender. O que eu sei é que vai chegar um momento que o jogo vai virar. Parece que José era vascaíno, né? Independente do que esteja acontecendo, ele crê que o jogo vai virar. Tem que ser a vida do cristão, irmão. Sabe o que aconteceu? O jogo virou. Após tantas provações, José brilhou e foi uma pessoa, ou melhor, se tornou a pessoa mais importante do mundo depois de Faraó. Ele brilhou tanto que nós estamos falando dele hoje. Mas isso aconteceu porque ele confiou, ele permaneceu, ele não reclamou, ele passou por todas as provações, mas ele passou através do temor do Senhor. E o que aconteceu com os descendentes de José? O povo que Moisés tirou do Egito. Um caminho que era para ser feito em 6 dias. Os abençoados demoram 40 anos. 40 anos para passar naquele caminho. E o pior, não chega no final. Não entra na terra prometida. Por que isso aconteceu? Porque eles reclamavam. Eles desobedeciam. Eles não temeram ao Senhor. Ei, preste atenção. Você pode estar vivendo um deserto hoje. Um deserto difícil. Um deserto que você nunca pensou que fosse passar na sua vida. Mas o Senhor está contigo. Não deixe com que as provações do deserto gerem em você saudade da época da prisão. Está difícil hoje? Meu amado, na prisão era pior. Na prisão do pecado. Na época que a sua esposa nem falava contigo. Na época que você não tinha coragem nem de se olhar no espelho. Na época que você tinha vergonha de andar pelas ruas por conta de um mau testemunho. Deus te tirou desse lugar. Mas pastor, eu já estou passando por uma tentação. Permaneça no Senhor. Tem salvação para você.
Tem salvação para todos nós. Não podemos ter saudade da prisão somente por conta de uma aprovação, gente. Não pode. E aí estamos passando pela aprovação. Pastor, você não sabe a minha. Tudo bem, eu não estou diminuindo a sua dor, mas o que eu estou tentando é apontar para a Bíblia e te mostrar. O lugar de provação, de deserto, não é um lugar de reclamação, de desobediência. A reclamação mata a nossa vida espiritual, ela quebra a nossa conexão com o Senhor. Toda vez que você está reclamando de onde você está dizendo para o Senhor que Ele não sabe qual é o melhor lugar para você. Eu não tinha que estar passando por isso, eu não tinha que estar aqui, eu não tinha que estar sentindo essa dor. Então você está dizendo o seguinte: Deus, você não sabe qual é o meu lugar, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe de nada. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Deus não sabe das suas dificuldades no trabalho. Deus não sabe das dificuldades da sua vida, Ele não sabe. Quando nós reclamamos, nós estamos demonstrando falta de fé, falta de confiança, insubmissão e não reconhecemos a autoridade de Deus na nossa vida. O temor do Senhor é fonte de vida e nos afasta das armadilhas da morte. Olha as armadilhas que José, ou melhor, olha as armadilhas que tentaram capturar o coração de José: ódio, amargura, sentimento de vingança. Não confiar em ninguém. Não perdoar ninguém. Ira, ressentimento, adultério, prazer sexual. Foram várias armadilhas que tentaram capturar José, assim como acontece conosco. Mas o temor do Senhor o livrou, assim como pode nos livrar também dos laços da morte. Nos dando vida, mesmo nos momentos mais desafiadores e sombrios das nossas vidas. Nas piores provas, o Senhor está conosco. Na maioria das vezes em que nós abandonamos o temor do Senhor, é porque nós estamos ouvindo uma voz que está dizendo o seguinte para você: meu amado, vem para o pecado que vai valer a pena. Ouvimos uma voz que diz assim: realmente esse Deus aí não sabe o que é de bom para você não. Quanto tempo que a gente anda junto? Uma amizade de 20 anos, né? Cara, eu sei o que é melhor para você. Deixa esse negócio de Bíblia de lado. Vai, faz isso. Você está precisando de dinheiro. Sua família está com necessidade, os boletos estão atrasados. Não vê que esse negócio de que Deus vai fazer, não, Não, mas Deus está falando para eu não negociar, Deus está falando para eu permanecer. Aí vem uma vozinha na sua cabeça: mas há quanto tempo que eu estou dentro da tua cabeça? Desde quando ela existe, eu sei como você é, você não vai aguentar. Nós não podemos dar ouvido a essas vozes, que isso não vem de Deus, meu amado. Não podemos prestar atenção na voz que está no mundo, sendo que nós, ao mesmo tempo que ouvimos a voz que está no mundo, nós estamos calando o Espírito Santo de Deus que habita em você. O Espírito Santo de Deus nos direciona. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz alívio. O Espírito Santo de Deus, ele aponta onde realmente está a salvação, que é no temor. É como se fossem, lembra do baú que estava aqui? No final, um monte de criança veio aqui e viu o que estava dentro do baú. É como se tivesse dois baús. Um tem uma palavra de Deus e orientações e riquezas da parte de Deus. No outro, tem um pecado que está dizendo: vem, satisfaça os seus desejos. Você precisa extravasar essa tua ira. A vingança está na tua mão, você precisa executar. E essa dor que você está aí, você precisa anestesiar essa dor. É um baú que tem promessas de alívio e prazer, mas que na verdade são promessas de pecado. Promessas do pai da mentira, promessas do diabo. Dizendo que vamos ter prazer, alegria, mas no fundo, meu amado, é tudo ilusão. Cada vez que cedemos aos nossos desejos, estamos confiando mais no pai da mentira do que no Pai Celestial.
Toda vez que cedemos aos nossos desejos, estamos abraçando as trevas e ignorando o Pai das luzes. Toda vez que abraçamos os nossos desejos, nós estamos caminhando de acordo com a vontade daquele que deseja a nossa morte e ignorando as orientações daquele que morreu por nós. Toda vez que escolhemos o baú do desejo, é isso que nós estamos escolhendo. Vamos voltar para José. José escolheu confiar no Senhor. Mesmo na ausência de vigilância, José estava confiando. Mesmo no momento que não tinha uma manifestação palpável de Deus, José estava confiando. Mesmo no lugar de dor, de provação, José confiava sem deixar com que os traumas o definissem. José passou pelo processo de lapidação. José era aquele queijinho que você esqueceu. Ele se permitiu ser cortado. E ele brilhou. E o melhor, famílias inteiras foram preservadas por causa da vida de José. Você, meu amado, nós vamos brilhar se temermos ao Senhor. E vidas serão alcançadas e abençoadas por nós. É por isso que o Senhor está entregando essa mensagem para a nossa igreja. Que Ele quer que a nossa igreja viva o temor e seja um farol no meio da escuridão da Zona Sul do Rio de Janeiro. A Zona Sul do Rio de Janeiro precisa dessa luz que há aqui dentro. Olha para a vida de Jó. Passou por tantas provações. Muitos estudiosos dizem que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Você já se perguntou por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele sabe que na provação e na luta é quando ficamos com dúvidas, de medo, e precisamos, e na verdade pensamos em desistir. É no momento em que temos as nossas vidas igualadas à vida de Jó, que é o momento que a gente pensa em desistir. E aí Deus, Ele quer nos mostrar como nós devemos agir em meio à dor, em meio à provação, que é temendo ao Senhor. Jó passou por tudo, perdeu tudo, ele passou sem reclamar com Deus. Ele viu Deus. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora o temor do Senhor o levou a um dos tesouros que Ele mesmo promete, que é o conhecimento de Deus. A vida de Jó nos ensina até hoje e nos abençoa muito. A vida de Abraão. Pense em Abraão. Abraão recebe uma promessa, vai ser pai. E é uma promessa que rapidinho se cumpre. Demorou só 25 anos. Será que nós permaneceríamos? 25 anos esperando uma promessa. Será que você permanece? E aí, você recebe a promessa. Chega Isaac, o filho da velhice. A casa fica alegre e aí de repente Deus diz: ei, pode matar o menino para mim. Aí Abraão tinha duas escolhas. Abraão tinha duas opções. Ou ele obedecia ao Senhor, ou ele quebrava a aliança com esse Deus Todo-Poderoso. E ele confia em Deus, e ele obedece a Deus. E quando está pronto para matar o que Deus pede a ele, Deus o impede, dizendo que ele foi provado e aprovado. Provando que temer ao Senhor, ou melhor, provando que ele temia ao Senhor, dando para o Senhor aquilo que ele atribuía maior valor. Entregando para o Senhor os seus próprios desejos. Temer ao Senhor é considerar a vontade de Deus maior do que a nossa vontade. Moisés, a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo. Deus teve intimidade com Moisés, a ponto de revelar seu segredo e mistérios, porque ele realmente o temia. Que Moisés realmente era fiel. Moisés realmente era obediente. Meus amados, são vários exemplos na Bíblia mostrando que há uma diferença
em temer ao Senhor. Há uma diferença no que o temor ao Senhor faz na vida, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. O temor atua em nós também de maneira progressiva. Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. No versículo 19 diz: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Há um processo. Quanto mais nós obedecemos ao Senhor, mais Ele se revela a nós. Quanto mais caminhamos perto do Senhor, mais ficamos parecidos com Ele. Há um processo. E agora, para finalizar, eu quero trazer duas afirmações que a gente tira através de tudo isso que nós aprendemos. Quem teme ao Senhor, dá ouvidos à sua palavra. E é dar ouvido a um sentido completo. Porque a Bíblia ela fala que nos últimos dias as pessoas vão selecionar somente algumas partes da Bíblia que agradam a elas. A Bíblia, ao invés de ser a revelação da verdade, vai se tornar um cardápio, onde cada um vai escolher aquilo que quer ler, cada um vai escolher aquilo que quer se alimentar, cada um vai escolher aquilo que quer ignorar. Mas quem teme ao Senhor, ouve e segue ao Senhor por completo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós só seremos parecidos e perfeitos em Cristo se tivermos ensino e correção. Nós precisamos estar familiarizados com esse processo. Para o temor do Senhor fazer parte das nossas vidas, precisamos amar toda a palavra de Deus. Toda. E não escolher uma parte ou outra. Antes de encerrar, para nós orarmos pelas 96 horas de oração. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o pecado do homem, o filho da perdição. Nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, haverá uma grande queda na fé das pessoas. Mas graças a Deus a nossa igreja caminha numa direção contrária. Tanto que nós estamos finalizando agora as nossas 96 horas de oração. Será que você poderia glorificar o Senhor com palmas por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, entregando as nossas 96 horas de oração ao Senhor. Pai amado, que privilégio, Jesus, é termos o Senhor em nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor gerou no nosso coração o desejo de entregar a Ti um tempo de oração. Nós, Pai, nós vamos seguir, nós vamos adiante, nós vamos mais de 96 horas, nós viveremos uma semana inteira de oração. Pai, nós vamos orar sem cessar, porque o Teu Espírito Santo gera esse desejo em nós e nós correspondemos ao Senhor. Pai, agradecemos a cada irmão, a cada irmã, a cada célula, a cada ministério que construiu isso com o Senhor. Receba a nossa adoração, receba a nossa oração. E nós, Pai, nós oramos pelos perdidos, nós oramos por aqueles que nós queremos alcançar. E nós cremos que todos os nomes que foram colocados nessa oração, quando o grande dia chegar, eles subirão com toda a igreja. Aquele que estava perdido para a parte do corpo de Cristo será a noiva à espera do noivo. Entregamos ao Senhor, Pai, esse tempo de oração, crendo no Teu poder, crendo que no Teu nome há poder, crendo que o Teu Espírito Santo age em nós e através de nós. Usa-nos, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho
para sermos porta-voz das palavras que saem do teu coração. Essa é a nossa oração. E oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vocês estão preparados para uma semana inteira de oração? Nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, haverá uma grande queda na fé do povo. A palavra apostasia significa separação da verdade. E isso vai ser uma marca da geração que antecede a volta de Jesus. E Jesus está voltando, irmão. Porque nós vemos isso nessa geração. Há pessoas relativizando tudo, alterando a palavra, abandonando a verdade, esquecendo a Deus. É por isso que nós precisamos pregar a palavra, confiar na palavra e viver a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz o seguinte: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, preste atenção, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Salomão, ele resumiu aqui pra gente. Salomão, ele resumiu toda a sabedoria de Deus. Ele diz o seguinte: tema ao Senhor. Igreja, tema ao Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Paulo, em 2 Timóteo, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. Essa, meu amado, foi a última carta de Paulo. São as últimas palavras registradas por Paulo. Pensa você, que se você agora está a 30 segundos do último suspiro de vida, eu tenho convicção que serão as palavras mais importantes da sua vida. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Essas são as palavras mais importantes de Paulo. Paulo está dizendo para mim e para você um recado para a igreja. A palavra de Deus, igreja, ela é útil para o ensino, para a instrução, para a correção, para estarmos preparados para a boa obra. E se nós ouvirmos e praticarmos essa palavra, se temermos ao Senhor, nós estaremos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Nós estaremos permitindo ser lapidados, retirando tudo que não presta e assim brilhando. E seremos a geração da grande colheita, pois nos últimos dias virá a apostasia, mas também virá o maior derramamento do Espírito Santo que já foi visto. E a segunda e última afirmação: o temor do Senhor traz consigo inúmeras surpresas. Ou melhor, inúmeras promessas. O temor de Deus posiciona o nosso coração para receber respostas das nossas orações. Garante que a bondade de Deus é abundante sobre nós, nos promete proteção. E, meu amado, não é qualquer proteção, é uma proteção angelical. Promete a atenção contínua de Deus, pois os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Garante que Deus fornece provisão aos que o temem. É uma promessa de misericórdia. Nunca vai faltar alimento para aquele que teme ao Senhor. Nunca vai faltar proteção. Aqueles que temem ao Senhor vão viver plena satisfação, riquezas, honra, vida. Meu Deus, isso é promessa de Deus para quem teme o Senhor, irmão. Isso aqui está nos aguardando. É isso que nós estamos alcançando com uma vida que de fato teme ao Senhor, uma vida que ela é a nossa vida. Nós somos escravos da palavra de Deus, nós somos lapidados pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele age em nós e retira de nós toda a impureza. E essas aqui são apenas algumas das promessas que o temor do Senhor nos traz. Eu não sei se a gente conseguiu. Foram 4 semanas.
Foram 4 semanas para te dizer que o temor do Senhor é a chave do tesouro. O temor do Senhor é uma ferramenta de lapidação de Deus para que brilhemos a luz de Jesus na nossa geração. Nós somos essa geração. Eu creio. Eu creio que nós vamos viver um grande avivamento. Eu creio. Eu creio que o Senhor tem uma obra muito especial para a nossa igreja. Não porque nós somos melhores do que as outras igrejas, não. É que nós estamos dispostos, disponíveis. Eu estou disposto a viver o temor do Senhor. Você também está? Você está? Se você está, dá uma glória a Deus aí. Nós vamos receber essas promessas. Nós vamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Você está preparado para ser lapidado? Você está preparado para Deus tirar da tua vida aquilo que você agarra como se a sua vida dependesse daquilo? Mas pastor, isso vai doer. Vai. Está preparado para passar pela dor sem reclamar? Está preparado para passar pelo deserto sem reclamar? Crendo que o Senhor vai trazer provisão, crendo que através da sua dor, famílias, cidades serão salvas, crendo que há salvação para a tua casa. Você está preparado para ser lapidado no íntimo, para que os teus familiares olhem para você e falem: realmente teve uma transformação aqui. Andava com a Bíblia debaixo do braço, falava que era salvo, falava que ia mudar de comportamento, mas agora eu estou vendo. Está tratando todo mundo com amor, está tratando a esposa diferente, a esposa está tratando o marido diferente, o filho está obedecendo mais o pai, ou quando o filho não obedece, o pai já não fica mais tão nervoso. Eles estão orando antes de comer. E não era aquele endividado? Sempre na família tem um que a gente fala assim, né? Não é aquele que vivia afogado em dívidas? Está prosperando. Deve ter mais dívida aí, não é possível. Olha para a esposa dele, está mais sorridente, está mais feliz. Não era aquele que estava no meio da faculdade que não queria nada com nada? Conseguiu um estágio numa multinacional. Ou tá aí, ó, continua com as mesmas dores, com a mesma tristeza, continua vivendo o mesmo processo, mas tá dando glória a Deus, tá de cabeça erguida, tá acreditando na virada, tá acreditando que tudo vai mudar. Eu me achava o homem mais feliz do mundo, mas agora eu paro para sentar com ele, eu sei de todas as dores, a felicidade dele está me contagiando, eu estou vendo uma luz diferente nessa pessoa. O que é? Sabe o que é? É um homem, uma mulher de Deus que é salvo e está brilhando, porque está vivendo o temor do Senhor. Em nome de Jesus, nós já somos, mas seremos ainda mais a igreja que vai brilhar aqui na Zona Sul, que vai trazer luz para essa rua apagada, que vai trazer luz para essas universidades que estão aqui ao redor, que vai trazer luz para todos os condomínios, que está levando luz para a tua casa. Eu quero orar para que o Senhor derrame da unção dele sobre as nossas cabeças e que através da obra do Espírito Santo de Deus nós venhamos a viver um temor no nível mais profundo. E vai chegar um dia que estaremos aqui reunidos, e quando a gente fizer, ou melhor, nas suas celas, quando se fizer um momento de gratidão, você vai falar: ó, tem pedido de oração aí? Davi, tem pedido de oração? Não, tem não. Mas eu quero agradecer, porque eu estou vivendo o temor do Senhor, as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida. Demorou, mas estão se cumprindo. Mas eu creio, se demorou porque Deus sabia que tinha que demorar mesmo. Nosso Deus é maravilhoso. Eu reconheço que se essa promessa chegasse antes,
ia escorrer entre os meus dedos, mas agora não. Eu vivo o temor do Senhor. O Senhor me lapidou. E hoje, aprove ao Senhor que dessa bênção caísse sobre mim. Você crê que esse testemunho vai chegar em todas as nossas células? Eu quero orar por isso. Se você puder, feche seus olhos. Santo Deus, foi uma jornada, Senhor. Uma jornada árdua. De muitos sermões, de muitos versículos. Que o Senhor trouxe uma mensagem de confronto, Pai. E hoje não foi diferente, Senhor. E Pai, eu entrego meu coração ao Senhor porque eu preciso ser lapidado. Pai, eu preciso aprender a viver o temor contigo, porque viver o temor do Senhor é agradar ao Senhor, e a minha vida inteira precisa agradar ao Senhor. Independente de onde esteja, independente da companhia de quem quer que seja, independente da mesa que eu sente, eu preciso agradar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor senta à mesa comigo. Espírito Santo de Deus, derrame sobre as nossas cabeças uma unção para que possamos viver o teu temor conforme a tua palavra nos ensina. Traga à nossa memória os versículos que falam sobre o temor. Traga à nossa memória a vida de Abraão, a vida de Moisés, a vida de Jó. Traga na nossa memória, Jesus, para que possamos ter uma vida que agrade ao Senhor, que possamos viver as tuas promessas. E Pai, para que verdadeiramente sejamos luz no mundo e sal nessa terra. Derrama do teu amor sobre nós. Derrama do teu poder sobre nós. Nós oramos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.